Nas eleições de 2006 e 2012, em 2012 eu morava no México. Em 2006 eu estava presente na primeira eleição presidencial do Andrés Manuel López Obrador. Ele tinha acabado de ser governador do Distrito Federal, seria um prefeito da cidade do México, que é o segundo cargo mais importante que há no México. O primeiro, claro, é a presidência. Era franco favorito e ele sofreu uma campanha de difamação de fake news que é difícil imaginar algo similar. Nós aqui no Brasil consideramos que o PT como um todo e o Lula, o presidente Lula em particular, de fato sofrem muito com fake news, mas nada comparável ao que eu vi no México em 2006 e 2012. Em 2006, ele perdeu a eleição para o Felipe Calderón, do PAN, que é um partido que se opunha ao PRI. Mas foi uma eleição claramente fraudada. Ele, obviamente, venceu as eleições, mas as fake news tiveram um peso muito grande na possibilidade da fraude existir. Mas o México quase parou durante um tempo. Mais de 1 milhão de pessoas acampou na cidade do México, mas o Felipe Calderón, que assumiu o governo sem nenhuma legitimidade, inventou algo que criou um problema muito sério para a história mexicana ainda hoje. Ele inventou, o Felipe Calderón, a guerra contra o narcotráfico para se legitimar num governo que vinha de uma fraude óbvia. Isso em 2006. Em 2012, o López Obrador enfrentou o candidato do PRI, o Enrique Peña Nieto. Para o público brasileiro, uma espécie de Fernando Collor da história mexicana. Ele era governador do estado do México, foi abraçado pela Televisa, que é a mais importante, mais conhecida cadeia de televisão no México, foi abraçado pela elite política, pela elite financeira, e a campanha dele foi sendo construída ao longo de 6 anos, entre 2006 e 2012. Houve uma fortíssima campanha de fake news contra o López Obrador, e em 2012, Vivian, de fato, ele perdeu a eleição. Foi uma campanha muito difícil, muito duro o resultado para o López Obrador, e muitos imaginaram que ele estaria fora do próximo pleito. Mas ele, em 2011, criou um partido, o Morena. É curioso, Vivian, porque o Brizola também, você lembra disso, César? E William, o Brizola queria criar o Morena, que seria um movimento de reconstrução nacional. O Morena é um movimento de regeneração nacional, como a Vivian disse, um movimento de regeneração nacional. É um partido que foi criado para apoiá-lo na campanha de 2012 e tem uma trajetória que não tem paralelo, é muito impressionante. Ele foi fundado em 2011, ele recebeu o registro oficial como partido em 2014, chegou ao poder presidencial em 2018, mas não somente isso, obteve uma maioria esmagadora no Congresso. O mesmo aconteceu agora. A Claudia Sheinbaum recebeu 60% dos votos, o López Obrador aproximadamente 53%, mas ela repetiu a maioria no Congresso por 12 anos. Olha a diferença com o Brasil, William. Por 12 anos é um projeto de governo popular, voltado sobretudo para o bem-estar social, mas com capacidade de impor reformas, porque tem maioria no Congresso. O que falta no Brasil. Mas, Vivian, o que você me perguntou é o mais importante. Em 2016, o López Obrador teve uma ideia. E o partido dele, o Morena, construiu um verdadeiro exército de voluntários. Voluntários. Ninguém recebia nada. E a juventude tem enorme paixão pelo López Obrador. Ele, de fato, galvaniza a militância. Ele termina depois de 6 anos, que no México não tem reeleição, mas o mandato é de 6 anos, é o famoso sexênio. Ele terminou com 60% de aprovação. E veja que notável, César, ele tem 60% de aprovação. A votação da Claudia Sheinbaum foi de 60%, o que mostra uma enorme capacidade de transferência de votos do López Obrador, que não é comum. O que ele fez em 2016? Ele constituiu essa equipe de jovens e criou uma campanha. Ele é evangélico pessoalmente, é cristão, mas mesmo, como a Marina Silva. Não é por questão de oportunismo político, ele é mesmo. Ele utilizou uma estratégia evangélica. O que ele fez? Esses jovens fizeram a campanha de porta em porta. Em todo o México, durante 2 anos, de 2016 a 2018, eles batiam de porta em porta e diziam: "Ah, a senhora pode falar comigo por 5 minutos?" O México é o país mais hospitaleiro que eu conheço. Se você bater na porta de alguém no México e pedir para falar 5 minutos, sendo jovem, você vai ganhar café, tortilha, bolo. É uma loucura. E eles então conversavam, sobretudo com as senhoras, e diziam: "A senhora tem celular?" "Não, claro, aqui está." "A senhora usa o WhatsApp?" "Uso." "A senhora sabe o que é fake news?" A senhora dizia: "Não, vou mostrar para a senhora." Mostrava. Durante 2 anos, César, trabalho de base. É uma das razões do êxito do López Obrador. Nos 6 anos de governo, por exemplo, isso se tornou famoso o López Obrador, entre ir para uma reunião do G20 ou visitar 10 pequenas vilas rurais do México, ele vai visitar 10 pequenas vilas rurais do México.
ele mantém um contato permanente com a base. Isso é fundamental. Então, percebe, Vivian, durante 2 anos essa campanha, uma campanha de porta em porta. E mais, na campanha eleitoral de 2018, as fake news voltaram. Para vocês terem uma ideia, e eu estava no México no final da campanha, a direita criou uma página no Facebook. A página se chamava Morena Narcos, Morenarcos, o partido Morena com Narcos. Criaram um famoso Perrelix, que é a ideia do Wikileaks. Perre é o apelido do López Obrador, porque ele vem de Tabasco. E o perre lagarto é um peixe muito característico da região, é considerado uma iguaria da região do Tabasco. Então ele é chamado El Perre, por isso. Então, Perrelix eram todas fake news. A principal delas, que poderia ser decisiva num país como o México. O México é um país profundamente nacionalista, e com razão. Metade do território eles perderam para os Estados Unidos. Então o México é um país profundamente nacionalista. Acusaram o López Obrador de ser um fantoche do Putin. Sabe qual foi a resposta do López Obrador, César? Que viralizou e que foi uma espécie de lema para a campanha. Ele deu uma entrevista dizendo: "Eu me chamo André Manuelovich. Vou a Kalpukovsky encontrar-me com Putinovsky, porque Mexikanovsky se vai desarrollar." Toda a militância do López Obrador fez humor. Essas fake news absurdas, de um lado, houve um trabalho de base fundamental, de outro lado, o López Obrador reagiu como ele não conseguiu fazer em 2006 e 2012, porque era um massacre muito grande. Ele conseguiu reagir com humor. O resultado foi surpreendente. Ele teve 53% dos votos, isto um homem que desperta ódios da elite mexicana. 53% dos votos, e o partido, o Morena, conseguiu algo que parecia impossível. Conseguiu maioria no Congresso, na Câmara, maioria no Senado, maioria no Congresso da República. E o López Obrador, Vivian, teve uma grande coragem, que nós podemos falar sobre isso também. Ele propôs algo que é inédito desde 1910. Ele disse: "O meu governo será o governo da quarta transformação", isto é, ele adicionou à sua política uma dimensão utópica.